Então vamos lá, gente. Na verdade, a gente já realizou o nosso sorteio, o resultado está aqui. Cami, você foi a premiada. Eu vou abrir aqui a Parabéns. apresentação. Muita calma que meu computador ele está caminhando devagar e sempre. Nossa, tá todo mundo meio chulado hoje, né? Que ninguém tá falando. Ninguém tá conversando, gente. É. Não, eu fui dormir super cedo e aí acordei 11 horas da noite. Calma, que estou colocando na parte certa. Achei. Vamos lá. Gente, me ajudem, porque eu li esse capítulo no domingo. Vou tirar vocês da frente. Aí. Bom, vamos lá. Nossa, eu amei esses dois capítulos. Ele fala, bom, o capítulo 12 fala do poder número 4, que é o esforço pelo surpreendente, né? E essa frase, o maior risco de todos é não assumir riscos, ela representa muito do que eles falam nos dois capítulos. Então, o capítulo 12, ele fala do superpoder, e no capítulo 13, ele conta a história do Google Chrome, né? Então, aqui ele fala das metas audaciosas e cabeludas, né? Mac, adorei, né? Porque Mac já me lembra Mac de, né? De Apple, Mac de maquiagem, tudo a riqueza, entendeu? Então não tem Achei que era de como. McDonald's, Camila. Não, não, não. Meu, ó, poderia quase ser Madeiro, entendeu? Mas não deu certo. Olha, eu tô mais no McDonald's também. Ai, certeza. Que Mac maquiagem. Protesto, BK, BK. Ai, gente. Bom, então o capítulo inteiro ele vai falar sobre ter as metas que gera aquele frio na barriga, né? Que é as audaciosas e cabeludas. Então, lógico, ele traz a questão dela ser viável, mas quando fala das metas audaciosas e cabeludas, é aquela que realmente quase acredita que nem é viável, né? Então, é algo que vai além. E aí ele traz o ditado lá na frente, ele traz o ditado, né? Que mira... Gente, me ajuda? Mira na lua e alcança as estrelas. Isso? Obrigada. E eu vejo que esse ditado, ele resume tudo aqui da questão desse capítulo do ser surpreendente. Bom, alguns pontos importantes, né? Que ele traz, que se as empresas não continuarem a inovar, elas vão morrer. E é isso que acontece muito quando a gente fala até de operacional estratégico, né? Porque eles não olham para fora e só ficam lá no operacional. Veio uma que olhou para o estratégico, talvez não é nenhuma inovação. Aqui ele está falando do inovar, né? Mas não olhou, ela vai morrer, porque ela não está olhando para fora, ela só está olhando no dia a dia, na operação. Quanto mais difíceis as metas, maior será o nível de desempenho. Então, aqui ele traz que estudos constataram que trabalhadores desafiados não eram apenas mais produtivos, mas também mais motivados e engajados. Então, a questão de colocar aquela... E isso eu me questiono, sabe? Por exemplo, não é que eu me questiono que é errado, né? Foi feito estudo, mas a gente tem aquelas pessoas do perfil comportamental, né? Que algumas pessoas, se são muito desafiadas na pressão, elas travam, elas deixam de ser produtivas. A Aline pode até explicar melhor, né? Então,
tudo bem, aqui é uma pesquisa, e eu sou uma pessoa totalmente que eu preciso ser desafiada o tempo inteiro, senão eu perco motivação, engajamento, mas eu acho que também precisa entender como é dessa forma, né? Por exemplo, lógico, a gente fala do Google Chrome, eu acredito que todo mundo que trabalha no Google já tem um perfil de ser competitivo, de ser desafiado, que todo mundo quer ir além, né? Ô, Cami, eu acho que nesse ponto, eu ia falar disso mesmo. Tava pensando nisso lá na frente, no outro capítulo que ele fala sobre... Filhinho. Que ele fala sobre o perfil das pessoas que trabalham no Google, que são pessoas que gostam de se desafiar e tudo mais. Acho que tem a ver com a cultura. Tudo bem, tem os perfis comportamentais e vai ter pessoas que essa questão, por exemplo, da pressão, tem a ver com planejamento, tem a ver com a pessoa, ela precisa de um tempo diferente para ela agir. Mas se o sistema ele ensina para ela que trimestralmente vai ser uma meta que ela vai ter que alcançar, ela vai se policiar. Porque senão é aquele lance, acho que a gente leu lá no livro do Scrum ainda, que a pessoa acaba sendo excluída com o tempo. Ela não se adequa, acho que até tem uma palavra mais pesada, assim, que é tipo, ela não é, Ela realmente expurgada, ela é expelida. Expelida, isso. Então, é isso que acaba acontecendo. Acho que se a pessoa não se adapta ao sistema, né? Então, acaba sendo... ela fica deslocada. Sim, com certeza. Porque aí é ferro e fogo, né? A cultura é assim, ponto, né? Bom, trabalhos que estão no nível extraordinário, empreendedores, aqueles que fazem mais do que qualquer um pensa ser possível com menos do que alguém pensa ser possível. Nossa, calma. Mariana, ajuda? Vamos lá, ele traz essa parte do livro, vocês vão ver que ali ele traz a história dos... Volta lá, tá? Volta ali. Ele está falando sobre metas audaciosas, ele fala sobre os estudos, o quanto as pessoas precisam ser desafiadas, e ele traz a história desses grandes desafios da engenharia, que eles montaram uma equipe multidisciplinar para tentar buscar, definir quais seriam as metas. E quando eles definiram as metas, eles falaram assim, opa, as metas não são rarefeitas, nada mais é do que um trabalho comum em um nível extraordinário. Essa frase para mim é tipo, já é o teu trabalho, já é o que você faz, é algo comum para você. Ele só está exigindo um nível um pouco mais extraordinário. Aí ele fala, essa é a melhor definição de empreendedor para mim. Porque aí ele traz a definição do empreendedor, aqueles que fazem mais do que qualquer um pensa ser possível, com menos do que alguém pensa ser possível. E é legal que ele traz ali no asterisco, lá embaixo, ao contrário dos burocratas, que fazem menos do que qualquer um pensa ser possível, com mais do que alguém pensa ser possível. Então, eu trouxe, tipo, essa parte do empreendedor, para mim, foi uma parte que me chamou muita atenção, porque realmente eu acho que esse é o diferencial, e ele fecha o capítulo lá na frente falando sobre isso, né? Falando o quanto essa visão do empreendedorismo é importante. É verdade, lembrei. Mário, posso só acrescentar? Nessa parte que ele fala que aqueles que fazem mais do que qualquer um pensa ser possível com menos do que as pessoas pensam ser possível, ele ainda acrescenta ali uns parágrafos para baixo, ele coloca que somente uma organização transparente, colaborativa, alinhada e conectada pode ir além do normal, consegue definir esse tipo de meta que é comum em um nível extraordinário. Porque os outros tipos de empresas, as empresas que não estão alinhadas, que não estão conectadas, que não tem todo mundo conversando e olhando para o mesmo lado, não consegue definir esse tipo de meta. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Mostrar que é o nível de cada instituição. Você tem que estar muito bem alinhado para conseguir chegar nesse nível. E talvez uma meta audaciosa para uma empresa não é uma meta
audaciosa para outra, né? Eu acho que também tem acho que entra muito do que a Cami falou de maturidade de empresa para empresa, de contratação de colaborador de empresa para empresa. Isso. Bom, e aí daí ele traz, né, a questão de ter os objetivos compromissados, que é o que ele traz também como superpoder, né, compromisso e comprometimento, que devem ser alcançados integralmente dentro de um prazo definido, e objetivos ambiciosos, que refletem ideias de maior dimensão, maior risco, de mais inclinação para o futuro. E também, além de ser mais ambiciosos, ele traz muito a questão da falha, né? Então, média falha de 40%. Então, no próximo capítulo, que é o capítulo do Google Chrome, eles falam muito sobre isso, né? Sobre o quanto que... só que lá, olha como a cultura já está tão enraizada, né? Para eles, tudo bem errar, né? Só que, por exemplo, errar não alcançar o 100%, mas quando eles não alcançam o 100%, que foi o caso que ele foi contando da história do Google Chrome, eles não aceitam, né? Então, não é tudo bem. Não estou falando nem para o Larry Page, entendeu? Estou falando para os próprios colaboradores, donos do projeto que estão desenvolvendo. E esses objetivos ambiciosos, quando a gente trata com aqui, ó, dar espaço para tentativa e erro, também é uma outra maturidade que a gente precisa ter, né? Porque aceitar o erro, né? E assim, porque eu acho que tudo é muito tênue, e a Aline está muito correta na questão da cultura. Por quê? Tem algumas empresas que a gente vai, se a pessoa tem essa meta do compromissado e a meta ambiciosa, é impressionante como pessoas que pensam menos, nem olham a ambiciosa, eles só querem bater o básico, compromissada. Então, tem lugares que a gente nem coloca a compromissada, só coloca a ambiciosa, porque se não bater a ambiciosa, bate a compromissada. Mas, então, como é o mindset? Em vez de olhar mais para cima, né? Olha qual é o básico para eu fazer. E a questão do erro, né? E aí, vamos lá, não é porque talvez a pessoa pensa pequeno, ou a pessoa tem um mínimo esforço, às vezes por não querer falhar. A gente tem essa questão do erro. Então, fala aí da nossa necessidade de esforço. Então, que a gente precisa testar os nossos limites, que às vezes nem a gente sabe qual é o nosso limite, a gente acha que ele é pouco e a gente para muito antes do limite e dá esse espaço para tentativa e erro. Ká, deixa eu até fazer uma observação importante, que eu acho que é legal que ele traz nessa parte, que ele compara com a pirâmide, compara não, né? Ele traz a referência da pirâmide de Maslow ali, que ele fala o quanto as pessoas, o quanto, eu acho que para o Page era importante, ou para o Groove, não lembro, que ele cita a pirâmide de Maslow, mas ele fala o quanto as pessoas precisam ser desafiadas além disso. Então, quantas vezes você precisa tanto entender o seu colaborador a ponto de também não nivelar por baixo. Eu não lembro em qual livro a gente leu, gente. Eu acho que foi no Pipeline da Liderança, que ele falava sobre esse nivelamento por baixo. Então, quantas vezes a gente vai lá, a gente coloca, eu acho que esse capítulo inteiro fala muito sobre isso. Quantas vezes a gente nivela as coisas por baixo? Quantas vezes a gente coloca metas sem olhar para esse cara que trabalha com uma meta super audaciosa, que é o cara que atingiria a meta para frente, e a gente está nivelando por baixo? Então, eu queria fazer essa observação. Sim. E aí aqui ele traz, né? Ele fala que quem que era o que ele mandava até o e-mail lá para todo mundo do Google? Não era da Intel? Era o Anjo? Não era... Era o Andy Grove? Não era o Andy Grove, né? Que era o... Era o Jonathan Rosenberg. E como é que era o título dele? Era um guardião dos OKRs, não era? Isso. Ele era da parte de produto.
Bom, Isso mesmo, pastor dos OKRs. É isso, pastor dos OKRs. E aqui eles trazem, né, que daí o Page, se tinha o pastor dos OKRs, na verdade, o Page é o pastor ou o cara é o pastor? Porque um é um pastor e o outro é o quê mesmo? O cara era o pastor, né, que cobrava. Tá. Então, fala que o Page ele gostava muito dessa religião das 10 vezes, né? Que se você está fazendo uma melhoria de 10%, você não está fazendo algo de diferente. Que eles querem, né, 1000% de melhoria, existe repensar os problemas, explorar o que é tecnicamente impossível e se divertir no processo. É a questão realmente de sair fora da caixa e ir além, né? E aí no Google eles trazem uma porcentagem de erro de 30% a 40%, né? Aceitável para eles. E aí são coisas que, tipo, chamam a atenção, né? Então, assim, qual é o mindset que a gente tem que ter? Se a gente quer, por exemplo, a gente quer ser um Google, tipo assim, a gente quer ter um Google como referência ou a gente quer ter a média, sabe? A maioria das pessoas, a maioria das empresas. Então, isso por isso que eu gostei, porque vai me provocando. E aí eu fico só, né, pensando. Aí fala, né, as variáveis do esforço. Em nosso negócio, somos obrigados a definir objetivos desconfortáveis e difíceis para nós mesmos, e então temos que enfrentá-los. Depois de 10 mil... essa parte eu adorei. Tipo assim, chegamos, ok, batemos a meta, né, ou batemos a meta com aquela porcentagem de erro, tudo bem, já comemoramos, né? Ele fala que milissegundos de comemoração, e já coloca outro objetivo de difícil alcance e vai mais uma vez. Então, é o recomeço do jogo. Então, é sempre você estar recomeçando, nunca parar. A comemoração, na Polishop falavam muito isso. Atingiu o título, comemorou, já está com foco no próximo título. Então, para você não... Eles falavam que você não pode sentar no sucesso. Então, você pega e senta no sucesso e comemora e fica lá sentado, você não evolui. Porque você fica lá no trono e não vai para frente. Então, não pode dar tempo a isso. Você já tem que ir focar no próximo. Bom, aí veio a história do Google Chrome. E aí, o que fala da história do Google Chrome? Deixa eu até abrir aqui as observações. Calma aí. Enquanto você abre, deixa eu falar do capítulo 12. Eu não sei se para todo mundo chamou atenção, mas para mim, essa divisão dos objetivos, tipo... Eu fico pensando que no capítulo 12 ele traz ali os objetivos compromissados, e acho que é isso, né? E os ambiciosos, que ele fala assim, gente, tem certos indicadores, tem certos OKRs, tem certos objetivos que você precisa garantir 100%. É verdade. Você não vai... não garanta menos do que 100%. Esse é o teu objetivo, e você vê que ele traz ali alguns exemplos que é o mínimo que eles têm, que é alguma coisa de venda, alguma coisa relacionada ao processo. Então, você vê o quanto eles olham tão para frente, eu acho que é bem isso que você trouxe, sabe, Cá? O quanto eles olham para frente, o quanto eles olham mirando na lua, que é por isso que eles conseguem, porque o básico já está muito bem feito, o arroz e feijão já está muito bem feito. Aí eles miram para a lua. Isso eu achei muito legal. Tipo, gente, isso daqui é o mínimo que você tem que fazer. A sua meta, atingir 100% disso daqui, tanto que eles falam, né? A meta tem que ser atingida 100% dentro do prazo. Uhum. Então, isso eu achei incrível também. Eu acho que essa separação, que eu acho que as empresas não têm esse mindset. É difícil construir esse mindset de, ok, esse é o mínimo que eu tenho que fazer para estar desempenhando. Eu acho que putz, ainda a gente está muito com o ser humano, né? Eu acho que ainda a gente está lutando, numa grande maioria, que meta é bom, que meta é legal, vai te trazer um resultado bom, entendeu?
que é necessário ter meta. Eu acho que ainda a gente briga né, na piscina inteira de empresas como um todo, no pool, a gente ainda luta muito por isso. Então, não sei o que vocês pensam, mas é muito over isso aqui que a gente está falando para as médias, entendeu? Como é que fala? Para o público em geral, né? Para as empresas em geral. Eu concordo, e aí eu acho que é bem importante isso, porque a gente viu várias vezes durante o livro sobre essa questão de não alcançar as metas. E agora ele fala assim: tá, você não vai alcançar todas as metas, porque as audaciosas, elas são, num primeiro momento, inalcançáveis, digamos assim, tipo, com esforço normal você não vai conseguir. Aí você vai colocando, acrescentando. É aquele negócio de que você vai mudando de nível. Daí, quando você vê, você já está naquela meta, né? Tipo, você vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas existe o arroz com feijão. E o arroz com feijão não pode deixar de ser feito. Então, eu acho que ele colocou um fogo no parquinho quando ele explicou essa parte. Sim, com certeza, com certeza. E aí, gente, ele traz no livro, né? Segundo Larry Page, né? Começando o capítulo da história do Google Chrome, se você definir um objetivo louco e ambicioso e errar, ainda conseguirá algo impressionante, né? Que aí quando ele traz o trecho que dá de mirar para as estrelas e acertar a lua, porque ele começa o capítulo falando assim, né? Você criar um carro que ande 20 km por litro, tudo bem. Tipo, para mim, 20 km por litro já está ótimo, né? Agora eu quero ver você fazer um carro fazendo 2.000 quilômetros por litro. Aí é preciso começar do zero. Então, quando ele fala em começar do zero, eu vejo que, assim, desconstrói tudo que você já fez, tudo que você sabe, assim, sabe? Começa do zero mesmo. Tipo, não tem aquela coisa, já fiz isso, não deu certo, já fiz... Não, joga fora. Não é que joga fora, não sei se eu estou me expressando certo, mas vamos lá. Joga fora o até agora e vamos partir para poder chegar nesse objetivo, porque se a gente continuar com as mesmas crenças, com o mesmo caminho que a gente está indo, a gente não vai fazer algo impressionante de um carro de 2.000 quilômetros por litro, né? Que é quando aqui eles estavam falando do carro, eu acho que era do carro autônomo, se eu não me engano. Aí ele conta a história, principalmente, né? A história dos, eu não sei o nome dele, né? Sundar Pichai, que é o CEO, né? Que conta um pouquinho a história dele, e ele conta o quanto que ele queria trabalhar no Google, né? Porque a realidade dele era muito diferente. Então, ele gostava porque a empresa era muito disciplinada, até nas menores coisas. Então uma coisa que me pegou aqui foi assim, eu me lembro vagamente de ter pago por cada xícara de café, isso na Intel, né? Que ele ia na Intel. E aí eu acho que ele quis dizer a questão de quanto era muito, muito, como é que fala? Muito metódica, né? E disciplinada para o resultado. Então, para valorizar mesmo, eu acho que quando fala de pagar cada xícara de café, talvez é a questão da valorização, né? Do recurso, não sei. Ô, Cami, você está compartilhando? Não, vocês querem que eu compartilhe? Vou compartilhar. Porque eu achei que você ia compartilhar. Você que sabe, só por perguntar, porque às vezes você acha que eu eu compartilho. Não... Calma, compartilhei errado. Calma, abri todas as guias, menos a guia certa. Pronto. Aí. Vou tirar vocês da frente. Então, ele foi o terceiro CEO do Google, né? Calma, só deixa eu me localizar aqui. Tá. Bom, aí ele entrou no Google, ele ingressou no Google em 2004,
o primeiro objetivo dele foi expandir o uso e a distribuição da barra de ferramentas do Google, que poderia ser adicionada a qualquer navegador para que fosse possível acessar a pesquisa do Google. Era o projeto certo na hora certa. Então, aí aqui, em apenas alguns anos, aumentamos os usuários da barra de ferramentas em mais de 10 vezes. Então, ele fala que foi quando ele viu o poder do OKR desafiador e ambicioso. Possivelmente, ele foi errando, né? Foi tendo erro, assim, de não acertar o 100%, até que depois de alguns anos acertou o 100%. E aí, eles tinham que repensar o navegador. Então, por quê? Ele tinha que repensar o navegador do zero, porque ele não tinha acesso, né? Ele tinha que proteger o Gmail de um usuário, então tinha muitas coisas até de segurança que eles precisam implantar. Então, eles queriam um navegador que fosse mais friendly, né? Que fosse algo mais fácil. Então aqui em 2008 foi quando lançou o Chrome. Eu nem sabia, eu achei que tinha sido antes. Olha como a gente perde a noção, né? Lançou... aí ele falou uma outra coisa, não sei se foi nessa parte, muito legal, que ele falava que o navegador, navegar na internet tinha que ser tão rápido como folhear uma revista. Muito legal também, né, esse objetivo. Aí, deixa eu só... Então, entender... Tá, aí 70%... Era preciso coragem para registrar um OKR, tá? Aí aqui ele traz um outro ponto, né? Como líder, é necessário tentar desafiar a equipe sem fazê-la sentir que a meta é inatingível. Então, também... aí ele conta aqui... deixa eu ligar na tomada, mas ele conta que nem ele acreditava que era atingível a meta. Ele tinha que motivar a equipe que era, né? Inclusive, Kai, ele coloca ali, sinceramente, pensava que não havia como chegarmos lá. Essa parte eu ri muito. Aí é uma coisa muito louca, né? Porque meu, eu mesmo não tô acreditando, mas ao mesmo tempo eu tenho que motivar a equipe. E eu acho que é esse o poder de você se reinventar, né? Porque se você não acredita, como é que você vai fazer os outros acreditarem? Então, como que você faz para você acreditar, né? Então, aí outra coisa, no começo, enquanto o Chrome lutava para atingir 3% de participação no mercado, 3%, aí eles receberam, né? Então, eles estavam com esse OKR desafiador de chegar a 20 milhões de usuários. Só que daí eles receberam, além dessa meta ser desafiadora, e olha, de novo, normalmente quando a gente coloca uma meta, a pessoa quer mudar a meta porque veio coisas de fora, né? A gente vê isso também muito nas empresas. Agora eu tenho que mudar a meta porque não tenho o que fazer. E, na verdade, meta não se muda. Então, eles estão 20 milhões, e aí eles receberam a notícia que seria apenas para quem tinha um Windows. Então, para quem tinha Mac, para quem tinha outra, não ia. Então, ficou mais desafiador ainda, né? E a outra notícia é que as pessoas que usavam o Chrome adoravam. Então, que apesar das falhas de tudo, mas a partir do momento que ela experimentava, ela fidelizava, entre aspas, né? E aí ele trouxe até, eu não sei se é nesse período, mas ele trouxe até o pai dele, né, como exemplo, que o pai dele, quando ele mostrou para o pai dele a questão de usar, e que o pai dele super se acostumou. Aqui ele traz uma profundidade maior, que é quanto folhear uma revista. E aí, gente, que eu vejo que às vezes a gente ainda é muito travado nos OKRs, como a gente ainda está novo, está testando, né? Olha que OKR legal, e às vezes a gente está pensando tanto em OKR ser algo bonito, algo, entendeu? Lógico, os KRs, eles com certeza eles fizeram de uma forma mensurável, de uma forma, mas
o objetivo, devemos tornar a web tão rápida quanto folhear uma revista, fenomenal. Não tinha como. Eles poderiam falar, a gente precisa que a web se torne tão rápida, sei lá, de 1 segundo, ela tem que ser 1 segundo de troca de uma página para outra. Mas não ia ficar tão legal como esse objetivo, né? Chave, eu acho. Muito, muito legal. Bom, aí ele adoro porque eles trazem vários projetos, nome do projeto, né? Projeto V8. Opa, calma aí. Aí tá. Aí ele fala que eles encontraram um programador dinamarquês, que daí foi também um divisor de águas, né? Então, em 2 anos ficou 20 vezes mais rápido. Até eles falaram que eles poderiam ter sido até mais ambicioso na meta. Então, deixa eu ver aqui, só para eu não pular nada. Aí, ok. Uma observação que eu acho que a gente não mira esse tipo de objetivo por não ter claro quais são os objetivos compromissados e quais são os objetivos ambiciosos. Eu não sei, agora eu estou trazendo, tipo, realmente um questionamento. Eu não sei porque para a gente é tão claro definir objetivos atrelados a metas que tem que acontecer, a simplesmente, tipo, acompanhar o processo, acompanhar a rotina, acompanhar isso, acompanhar aquilo, que a gente esquece de mirar na lua. Uhum. Será que a gente não tem esse tipo de OKR olhando, folhear uma revista? Precisa ser como folhear uma revista, porque a gente também, eu não sei, eu acho que a gente não tem esse costume de mirar na lua. É igual você falou, acho que é algo meio distante para a gente, sabe? Eu acho que é a questão do sonho, né? A dificuldade do sonhar, lógico, não é um sonhar sem noção, mas eu acho que é essa dificuldade de saber que você também pode, sabe? Que você pode, tipo assim, ai, que loucura, você quer ser um Larry Page, vamos lá, vamos viajar. Mas por que não? O Larry Page foi tão pessoa como nós, sabe? Assim, eu acho que é isso. Se você tem um desejo interno de ser um Larry Page, por que você não pode ser? E eu acho que é isso que a gente é podado desde criança, eu acho. E como adulto fica pior ainda. Então, eu acho que a mudança do mindset vem de muito atrás. Lógico, a gente tem eterna construção, mas eu acho que vem outras coisas além também, Sim, na minha opinião. Faz sentido. Bom, aí ele conta, gente, que aqui ele fala exatamente do que a gente trabalha muito, né? Que a gente sempre comenta isso, da gente pegar e dividir as metas, né? Então, eles primeiro olham o grande e aí eles vão dividindo, né? Vai dividindo o problema para trazer metas mais claras, mais quantitativas. Aí aqui foi o que mais me impactou, que até eles passaram por esse problema, né? Quem somos nós, né, Aline, com as nossas plataformas, que eles não alcançaram a meta, e aí eles foram ver. E aí eles entenderam que... Por que né, eles fizeram a pergunta, né? Por que era tão difícil levar as pessoas a experimentar um novo navegador? E aí foi quando eles tiveram a resposta, que as pessoas não experimentavam porque elas não sabiam, era tão disruptivo, eu acho, que as pessoas não sabiam o que esse navegador poderia trazer de melhor. Então, elas achavam que qualquer navegador era navegador. E se eu estou bem naquele que eu estou hoje, para que eu vou mudar? Então, foi quando eles foram, né, atrás do marketing para fazer as campanhas, para poder mostrar o que o Google Chrome trazia. Porque se eles entendiam que se eu começasse a usar o Google Chrome, eu não voltava atrás, então ele tinha que fazer as pessoas usarem, né? E aí, pela tentativa e erro, né? Tentativa e sucesso, aí, de novo, ele traz que o sucesso não foi instantâneo. Então, em 2009, eles definiram outro OKR, então 50 milhões de usuários ativos por 7 dias. Eles falharam novamente, terminaram o ano com 38,
Mas assim, entendem? Tipo, 38 já é muito, já é o dobro dos 20. Aí em 2010, e eles não voltam atrás. Aí em 2010, eles já pegaram uma meta de 100. Tipo assim, não tem, o crescimento deles não tem uma lógica. Tipo assim, benchmark não tem, porque eles são benchmark. Histórico, menos ainda. Eles não têm um parâmetro, é realmente, eles são completamente disruptivos, quebram qualquer coisa relacionada a uma metodologia nesse sentido. Então, por quê? Eles queriam chegar a 1 bilhão de usuários. Então, 100 milhões representava 10% do 1 bilhão. E aí, no final, eles atingiram com 111 milhões, né? Aí então, atingiram 111 milhões, aí ele começou a pensar de uma forma, por que eu não posso ter um equipamento? E aí foi quando veio os equipamentos, né, do Chrome Fast lá, que é só para internet mesmo, né? Então, mal bateu 100 milhões, ele já veio com equipamento que só tinha o Chrome, né? Então, e direcionado para isso. Então, atualmente, somente em dispositivos móveis, há mais de 1 bilhão de usuários ativos no Google Chrome. Então, e aí ele fala que eles não teriam conseguido chegar lá sem os objetivos e resultados-chave. E é assim que é a maneira de pensar do Google. Então, é como eles fazem. Então, a cultura deles é essa, né? Ô, Cami, olha que interessante tudo isso. Eles não atingiram a meta dos 20 milhões. Aí eles, claro, devem ter estressado isso e tudo mais, para chegar numa solução simples, né? Que era educar o mercado, porque é um mercado que não entendia para que servia. Uhum. Aí eles conseguiram fazer isso, e aí eles se desafiaram de volta. Aí, beleza, a meta era 50, não atingiu, conseguiram quase dobrar, como você colocou, os 38. Aí, eles queriam 100 milhões. Ele queria colocar 100 milhões de meta, e o Larry o desafiou, coloca mais uns 11 milhõezinhos, assim, né? Tipo, de 100 para 111. Gente, 11 milhões de pessoas, é muita gente. E aí, com base nisso, eles foram e conseguiram conquistar. Então, é toda uma trajetória, uma linha de tempo de realmente tentativa e erro, desafio e oportunidade, né? Porque eles foram vendo que a partir daquela ação, eles conseguiram bater aquela meta e, enfim, aumentando, né? Sim. E é muito disruptivo, eu acho, assim, a gente tem que realmente quebrar muitos paradigmas nossos, assim. Agora, aqui eu falei errado, né? Nessa época do Chrome Fast, eles fizeram acordo para que o Chrome tivesse mais equipamentos. E aí, depois que veio a questão do laptop, né? Do sistema operacional, que é o Chromebook. E aqui, na verdade, ele só conta da história do pai, que eu já tinha falado, né? Que ele queria imitar essa qualidade em nosso navegador, seja para uma criança na Índia ou um professor em Stanford, né? Então, ele queria que fosse uma coisa tão fácil, tão simples usar a web, então, uma coisa descomplicada e impressionante. E aí, foi quando ele também testou com o pai dele. E é isso, gente. Você vê a simplicidade em tudo, né, gente? Eu não sei se vocês têm essa sensação. Tipo, quando ele falou do simples, que para ele o simples era muito importante, que isso, que aquilo, você começa a pensar, resgatar você navegando, você abrindo, você vendo, tipo, como tudo é muito limpo, como tudo é muito clean, como todo mundo eu não sei, é muito intuitivo. E daí faz total sentido quando ele coloca lá no fim, eu queria que tanto um jovem que tivesse acesso constante conseguisse ver quanto meu pai. Então, acho que isso fica claro como usuário, né? Agora, a trajetória para o cara para chegar nisso também. E que jovem que ele é, né, gente? Gente, ainda dá tempo.
E assim, Mari, aí ele costura tudo que ele disse, né, de que eles precisavam reconstruir o navegador, não é? Eles não iam adaptar um navegador que já existia, eles construíram do zero, porque o objetivo deles era que fosse tão rápido, que fosse simples, que eles conseguissem, que as pessoas conseguissem acessar os aplicativos sem ter que fazer o download. Então, assim, eles quebraram com mais de uma barreira, assim, né? Então, nossa, é bem legal ver isso, porque eles fizeram tudo isso e nem por causa disso que o sucesso veio de imediato, que eles conseguiram ser divulgados, que mesmo com uma campanha de marketing, né, não foi ainda o suficiente para eles conseguirem chegar lá, né, onde queriam. Então, assim, tudo foi essencial, mas que é uma caminhada assim longa mesmo, né? Que a gente não pode desistir. Que eles, O quanto foi construído, né, Rô? O quanto e foi assim, trabalhado para chegar naquilo, né? E assim, total. a história do Google Chrome, para mim, ele é muito 1000% de melhoria e não os 10%. É bem isso que você falou, eles não podiam Total. colocar só 10% de melhorar um navegador que já tinha. Não, ele precisava ser 1000 vezes melhor. E assim, o que eu achei assim que, então tá, então ele vai manter essa meta para tipo para a próxima etapa, assim, daí não, aumenta. Daí você pensa, meu, mas eu nem atingi a anterior, eu vou ter aumentando, assim. Eu achei bem, nossa, bem inspirador mesmo. Muito legal. A Cami já tá desde que dia? Você já tá. Ela já tá me pressionando se eu tinha lido o capítulo, que ela estava incomodada com o capítulo. Desde Não, você já domingo. leu o capítulo? Desde que dia que foi nossa reunião, gente? De resultados? Não, Segunda? Segunda que ela tá desde domingo eu perguntando. estava mandando mensagem. Desde domingo eu tô mandando você. Fala, você já leu o capítulo? Eu tô incomodada. Eu preciso conversar. Mas o que que era o incômodo, Cami? Porque são coisas que eu questiono, sabe? Por exemplo, a gente acredita que não é capaz, sabe assim, quando a gente fala assim, não, mas essa meta é inatingível. Como inatingível, sabe? Eu acho que você faz ser atingível e Quebrar. entender que você talvez não vai conseguir naquele ano, naquele período, mas que você precisa ter essa meta, você precisa pensar grande para chegar lá, porque se você pensar pequeno, ou às vezes pelos padrões de mercado, você não vai chegar, entendeu? Então, lógico, quando a gente atende as empresas, a gente precisa ter uma metodologia, a gente precisa ter uma. Não estou falando que agora não, vamos para as empresas e agora, né, vida louca. Não é isso. Mas eu vejo que a gente precisa ir além para alcançar coisas que são fora da caixa. A gente não pode ser padrão. Se a gente é padrão, a gente não sai. Perfeito, acho que. Então, isso me incomoda. Bem isso mesmo, Cami. Eu acho que uma coisa que ele trouxe aqui, que a minha sócia trouxe uma coisa muito parecida, sabe? Quando ela falou assim do número de empreendedoras que a gente quer atingir com Deixa Brilhar, ela colocou isso. Isso é só, né? Quanto que era, Nini? Só 5, 10% da quantidade de empreendedoras que tem no Brasil. Então, é uma coisa assim que a gente você começa a ver assim, nossa, mas isso não é nem 100%, é só 5, só 10%, né? Por que não, né? Daí você corre atrás. Sim. Mas eu acho que é bem isso mesmo, Camila. Cara, quando é essa questão que a Aline falou, a questão que ele falou, assim, quando coloca isso em números e você vê assim, como que você vai quebrar isso para que isso seja possível, né? Isso. Então, outros outros OKRs, às vezes, eu não sei, ou outro, desmembrar nos KRs e nas atividades, cara, eu acho que é isso que eu espero que ele fale um pouco mais, assim, sabe, para frente no livro também. Ô, gente, a gente chegou na primeira metade, né?
Você quer perguntar quando que termina a parte 1? Ah, não, eu tô boiando. Eu tô falando porque hoje eu tava no 14. Não, Termina mas- no 14. Termina no 14, que é a história do YouTube. Aí a gente vai para a parte 2, que fala sobre novo mundo do trabalho. Tá, mas aí então semana que vem, então a gente tem 14, 15? A gente vai ler de 2. Eu achei tranquilo, porque na verdade. É muito pequeno, né? Pode ser. Ai, senão eu acho que fica um capítulo muito longo, um livro muito longo, e às vezes a gente vai fazer aqui o nosso encontro, fica um encontro bem, tipo, Uhum. bem curto, bem tipo, básico, né? A gente não consegue nem às vezes discutir direito, porque o capítulo é tão básico que não consegue discutir. Dá para fazer Vamos 14 lá, e então. 15. Isso. Para vocês, ok? Ok. Ok. Então, ok. Se tá ok, ok. Então tá bom. Então, gente. Então, Nossa, o Chafi nossa. ficou em silêncio hoje. Não Né? acordou ainda. Não quer falar com a gente. Com sono. É que normalmente ele fala, né? Bastante. não teve nenhum ponto assim